Ok, pessoal. Então, essa é a última aula do primeiro módulo, em que nós iremos tratar acerca da origem da vida e, posteriormente, sobre a origem do primeiro ser vivo. Então, primeiramente, faz-se necessário a gente observar como foi essa discussão sobre como a vida era originada ao longo do tempo. Coisas que, embora pareçam óbvias para a gente hoje, foram discutidas durante vários séculos entre as pessoas. Então, desde a antiguidade havia um constante debate para saber sobre como a vida era gerada, de onde vinha a vida, na verdade. E havia um constante embate entre duas ideias: a hipótese da abiogênese, ou seja, a geração espontânea, de que a vida era originada a partir de matéria não viva, matéria inorgânica, e a hipótese da biogênese, que era justamente que a vida era originada a partir da vida. E alguns filósofos muito importantes, como inclusive Aristóteles, defendia que a abiogênese, ou seja, a hipótese da geração espontânea, e de que era necessário uma força vital para converter uma matéria inanimada em matéria viva. Entretanto, foram feitos alguns experimentos ao longo do tempo, ao longo dos séculos, em que dois deles se destacam bastante, que é o caso do experimento, primeiramente, de Francesco Redi, que foi feito no século XVII, que o experimento dele se baseou no seguinte ponto: ele era um defensor da hipótese da biogênese, que a vida se originava a partir de vida pré-existente. E para conseguir confirmar essa hipótese dele, ele fez o seguinte experimento. Ele havia notado que onde havia carne apodrecendo, também havia a presença de moscas, ou seja, o processo de apodrecimento de alimentos. E ele procurou então fazer uma relação dessas moscas com os vermes que apareciam na carne. Então o experimento dele foi o seguinte: ele separou dois sistemas, contendo um jarro, em que dentro desse jarro havia a carne, e num desses jarros ele tampou com gaze, e o outro ele deixou aberto, sem gás. E o que é que ele pôde ver? Em ambos os casos havia a possibilidade da passagem do oxigênio. Então, em ambos os casos, a carne estava apodrecendo. Só que no caso do jarro com gás, não havia presença de moscas. Por quê? Porque havia essa gase impedindo que as moscas entrassem no jarro, depositassem os ovos e a partir dos ovos nascessem as larvas. Já no frasco aberto, ele pode ver justamente o oposto. As moscas entravam, havia a deposição de ovos que depois se transformavam em larvas e depois em moscas. Logo, com base nisso, ele tirou a seguinte conclusão: que as moscas poderiam depositar ovos na carne e elas geravam os vermes, que davam origem às moscas, e isso então foi em contraponto à hipótese da geração espontânea. Com isso, Redi afirmava que a vida era originada a partir de vida pré-existente. Entretanto, o experimento que veio a derrubar de forma contundente essa ideia da abiogênese foi o experimento de Louis Pasteur com pessoas de cisne. Então, em cerca de 1860, Pasteur ele realizou o experimento clássico que encerrou definitivamente esse debate, que é o famoso experimento do pescoço de cisne, que eu vou mostrar em dois momentos para vocês. Então, o que foi que aconteceu? Ele pegou um frasco, e nesse frasco, que a gente pode ver aqui representado em ele colocou um caldo nutritivo, um meio de cultura. E a esse caldo nutritivo, ele acoplou um aparato que fazia uma volta, que foi chamado de justamente pescoço de cisne, como vocês podem ver aqui na imagem número 3. À medida que o tempo foi passando, ele deixou esse caldo nutritivo e depois ele esquentou esse caldo nutritivo. Ao esquentar, hoje em dia nós sabemos que ele conseguiu esterilizar esse caldo nutritivo, matando os micro-organismos que haviam ali.
E esse vapor que saía do caldo nutritivo e ia para esse sistema do pescoço de cisne, impedia que novos micro-organismos entrassem e colonizassem esse caldo nutritivo. Justamente por causa desse aparato, que acabava cujo vapor aqui acabava criando uma espécie de filtro. Então, com o passar do tempo, enquanto tivesse o pescoço de cisne, ele viu que esse frasco que foi esquentado, esterilizado, não voltava a ter colonização por micro-organismos. Entretanto, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que uma vez que ele removesse o aparato do pescoço de cisne e deixasse o caldo nutritivo em contato com o ambiente, com o passar dos dias, esse caldo iria ficando mais turvo e tendo uma coloração característica de colonização por micro-organismos. Algo que não havia anteriormente. Por quê? Porque ele tinha fechado o sistema e não só isso, mas ele também tinha fervido esse caldo, eliminando os micro-organismos que ali havia. Então, com base nisso, ele comprovou que os micro-organismos originavam outros micro-organismos que estavam presentes no ar e eram, portanto, responsáveis por contaminar esse caldo nutritivo. Aqui outra representação desse experimento de Pasteur. Aqui no lado 1, a gente pode ver o experimento em que ele retirou o pescoço de cisne. E aqui nesse lado 2, nós podemos ver o experimento em que ele não retirou o pescoço de cisne, em que ele aqueceu e deixou o aparato aqui. Então, repetindo, ele aqueceu, esterilizando o caldo nutritivo aqui, impedindo a entrada de micro-organismos nesse caldo. E mesmo que os micro-organismos mesmo que o ar, entrasse em contato com esse aparato do pescoço de cisne, não havia contaminação por micro-organismos, porque o vapor presente a partir do aquecimento acabou criando uma espécie de filtro bastante quente que impedia a nova contaminação, além também de todo esse aparato físico que dificultava a contaminação. Já nesse segundo momento, em que ele retirou o pescoço de cisne e deixou o caldo nutritivo em contato com o ar, ele viu que depois de um tempo os micro-organismos entravam e havia a contaminação por bactérias e outros micro-organismos. Ou seja, com isso ele chegou à conclusão de que a vida ela se origina apenas a partir de vida pré-existente. Esse caldo nutritivo só é contaminado porque bactérias entraram nele, originando outras bactérias. Então, várias conclusões de relevância clínica foram obtidas a partir desse experimento de Pasteur. Como, por exemplo, o caso dos ferimentos, em que o ferimento de uma pessoa poderia infeccionar por conta de micro-organismos provenientes do ambiente, e com base nisso era muito importante a esterilização das mãos e dos objetos empregados nos curativos ou em procedimentos medicinais que seria necessário cirurgias, por exemplo. A partir dessa descoberta, se tornou bem mais frequente procedimentos de sanitização. Outra conclusão importante com esse achado de Pasteur foi em relação aos alimentos estragados. Então, Pasteur concluiu que os alimentos eles se estragavam por meio de ação de micro-organismos no ambiente. E a fim de evitar isso, os alimentos que seriam enlatados, eles eram submetidos a um processo de fervura para eliminar os micro-organismos, para esterilizar. Processo esse que passou a ser conhecido justamente por pasteurização. E por conta disso, e dentre outros fatores, inclusive a descoberta da fermentação, Pasteur foi considerado um dos pais da microbiologia junto com Robert Koch. Entretanto, não diria que houve um problema em relação ao experimento de Pasteur, só que ele foi incompleto a respeito de dizer como surgia a vida. Ele conseguiu responder a seguinte questão:
como a vida era originada, ou seja, a partir de vida pré-existente. Então, se a gente fosse voltar isso em muito tempo, como teria sido gerado o primeiro ser vivo? Quais as condições que, a partir do momento em que a vida surgiu na Terra, como esse primeiro ser vivo teria sido originado? Então a gente vai agora para a segunda parte, que é discutir como o primeiro ser vivo foi originado na Terra. E para a gente falar sobre isso, é interessante responder que ainda não há um consenso, ainda não se bateu o martelo sobre a origem do primeiro ser vivo. Há hipóteses muito bem fundamentadas de como esse processo teria acontecido. Entretanto, ainda é uma área na bioquímica, na biologia, de intensa pesquisa. Então, como teria se originado a vida abaixo da Terra? Existem duas perspectivas que tratam disso. A primeira, que parece bastante razoável, na verdade, é que a vida na Terra ela teria se originado a partir de origem extraterrestre. Com isso, nós não estamos querendo dizer aliens que colonizaram a Terra, mas sim com fragmentos de meteoros ou meteoritos que, por estarem em constante atrito com a Terra, a partir do momento em que a Terra foi formada, eles acabaram trazendo moléculas de origem extraterrestre, ou seja, que não foram feitas na Terra, e por meio dessas moléculas que acabaram sendo trazidas de carona por esses meteoros, meteoritos, isso permitiu, digamos assim, a centelha inicial que pode ter dado origem às primeiras moléculas orgânicas, às primeiras moléculas biológicas, que acabaria originando depois o primeiro ser vivo. E isso é defendido, na verdade, por uma série de fatores. Dentre eles, a gente pode citar dois exemplos, como é o caso dos meteoritos ALH 84001, que é um meteorito que veio de Marte, aterrissou na Antártida, e quando os pesquisadores foram analisar quimicamente esse meteorito, eles observaram a presença de diversas biomoléculas, inclusive alguns monômeros que formam essas biomoléculas. Outro exemplo é o meteoro Murchison, que os pesquisadores também foram analisar e eles viram que nesse meteoro Murchison tinha uma série de monômeros que constituíam biomoléculas. Já a hipótese maior em que a gente vai tratar aqui é que a vida teria surgido dentro da própria Terra. Não foi de origem extraterrestre. Que é justamente a vida o resultado da evolução química na própria Terra. Entretanto, quando a gente vai falar acerca de origem da vida, nós temos que ter em mente que esse é um processo que ocorreu, digamos assim, pouco tempo depois do surgimento da Terra. Logo, é um processo muito antigo, que se originou a vida a partir do que levanta essas hipóteses há cerca de 4 bilhões de anos, ou seja, é muito tempo. Lembrando que a Terra ela tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Quase 5 bilhões de anos, se a gente for parar para observar. E a vida surge alguns milhões de anos depois. Então a vida ela só surge cerca de 4 bilhões de anos atrás, ou seja, na verdade, cerca de 500 milhões de anos após o surgimento da Terra. Então, a gente está falando de um tempo absolutamente remoto, em que as características da Terra, naquele tempo, ou seja, cerca de aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, eram fundamentalmente diferentes daquelas que é hoje. Parecia um verdadeiro cenário apocalíptico, se a gente for parar para ver como era a Terra naqueles tempos. Então, quais eram as condições nessa Terra primitiva? Nessa Terra recém-nascida de 4,6 bilhões de anos. Havia um intenso bombardeio cósmico, ou seja, intensos meteoros, meteoritos que se chocavam contra a Terra, que tinha acabado de se formar. Então, por conta disso, a Terra também tinha uma altíssima temperatura, por conta também desse intenso bombardeio cósmico a qual ela era submetida. E por conta dessa altíssima temperatura, a superfície da Terra, o solo, digamos assim, da Terra, estava fundido. Era como se a Terra fosse um grande poço de lava.
nos primeiros momentos, justamente por causa dessa altíssima temperatura. Havia uma intensa radiação ultravioleta por conta do Sol, já que aquela altura não havia camada de ozônio, ou seja, não havia uma camada protetora que filtrava essa radiação ultravioleta oriunda do Sol. E não havia oxigênio. Então, nesses primeiros momentos, a Terra era um verdadeiro cenário apocalíptico em que era impossível haver vida. Só que houve um momento em que esse intenso bombardeio cósmico diminuiu, e junto à diminuição desse bombardeio cósmico, houve uma diminuição geral nessa altíssima temperatura, em que a Terra acabou resfriando um pouco. A partir desse momento, se estabeleceu as condições para que a vida pudesse originar. Então, houve a condensação desse constante vapor, já que a Terra era muito quente, em corpos de água líquida. Ou seja, ocorreram as primeiras chuvas e assim se originaram os primeiros oceanos na Terra. Entretanto, ainda que as condições tenham ficado um pouco mais amenas, a Terra primitiva era, na verdade, um verdadeiro hecatombe. Era muito complicado haver o surgimento de vida naquelas condições. Então, a gente suscita que a vida tenha se iniciado cerca de 4 bilhões de anos atrás, ou seja, aproximadamente 600 milhões de anos depois que a Terra foi originada. Aqui é uma representação de como era essa atmosfera primitiva da Terra, que era muito diferente da que é hoje. Em que havia os seguintes gases. Havia muito pouco oxigênio, ou quase não havia oxigênio. A gente pode meio que admitir que não havia oxigênio. Junto a isso, havia uma grande quantidade de gás hidrogênio, uma grande quantidade de CO2, dióxido de carbono, uma grande quantidade de metano e uma grande quantidade de vapor de água. Por quê? Porque ainda a temperatura era muito alta. E junto a essa temperatura muito alta, havia constantes chuvas, constantes relâmpagos e raios, e os vulcões estavam em constante erupção. Ou seja, era formado constantemente compostos nitrogenados, compostos de enxofre também, e junto a eles o metano. Então, essa era a atmosfera do início da Terra. E foi nessa atmosfera primitiva, absolutamente diferente da que é hoje, que as primeiras fagulhas do que viria a ser a vida começaram a se originar. No começo do século XX, dois pesquisadores, de forma independente, eles levantaram hipóteses de como teria se originado a vida nessa Terra primitiva, que foram justamente Oparin, um bioquímico russo, e Haldane, um cientista inglês. Então, eles levantaram a seguinte hipótese, que a atmosfera primitiva da Terra era um ambiente redutor, ou seja, um ambiente completamente ausente de oxigênio, diferente do que a gente vê hoje, que 21% da atmosfera é de oxigênio, ou seja, era um ambiente completamente doador de elétrons, um ambiente muito redutor, em que compostos orgânicos poderiam ter se formado a partir de moléculas simples. Moléculas simples essas que a gente acabou de ver, como por exemplo metano, CO2, gás hidrogênio, vapor de água, amônia e por aí vai. E a energia necessária para essa síntese de moléculas mais complexas a partir dessas moléculas mais simples, ela teria vindo a partir desses constantes raios e dessa intensa e constante radiação ultravioleta, já que nessa época ainda não havia camada de ozônio. Junto a isso, eles sugeriram que os oceanos primitivos da Terra eram constituídos por uma grande solução de moléculas orgânicas, ou seja, uma grande sopa primitiva na qual a vida poderia ter surgido. Então, esse oceano primitivo que eles sugeriram nada mais era do que essas moléculas oriundas desses processos geológicos, geoquímicos que estavam constantemente acontecendo, como as erupções vulcânicas, as condensações,
que acabavam levando a ocasionar chuvas, e por conta de todos esses processos geológicos e físicos, acabavam gerando aquelas moléculas que nós vimos há pouco, que mediante a energia vinda dos raios e da radiação ultravioleta, acabavam gerando moléculas mais complexas, como alguns peptídeos, alguns nucleotídeos, nesses grandes oceanos. E justamente foi essa condição de moléculas orgânicas que pode ter permitido o surgimento das primeiras ancestrais das células, digamos assim, que a gente ainda não poderia chamar de células, mas de protobiontes. Essas compartimentos ancestrais que futuramente dariam origem às células como nós conhecemos hoje. Entretanto, futuramente, cerca de algumas décadas depois, cientistas da Universidade de Chicago testaram essa hipótese de Oparin e Haldane. Vocês devem estar se perguntando, nossa, como essa hipótese foi testada? E foi testada da seguinte forma. Dois cientistas, Stanley Miller e Harold Urey, em 1953, eles testaram a hipótese de Oparin e Haldane da seguinte forma. Eles criaram um aparato que simulava as condições da Terra primitiva, em que eles colocavam descargas elétricas, como vocês podem ver aqui, para simular os constantes relâmpagos e raios que acometiam constantemente a atmosfera terrestre. Junto a isso, eles colocaram compostos que seriam presentes naquela atmosfera, segundo Oparin e Haldane, como metano, CO2, gás hidrogênio, amônia, gás de nitrogênio e vapor de água. Eles colocaram um condensador, que esse condensador iria resfriar os gases atmosféricos, simulando uma chuva. E esses compostos seriam coletados numa espécie de oceano, que a gente pode ver aqui, que é esse bekerzinho bem aqui, que futuramente seria condensado, o condensado, né, seria coletado e analisado. Então, uma solução de compostos orgânicos químicos seria aquecida, produzindo uma atmosfera de metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Esse calor era constantemente submetido para simular essa atmosfera terrestre primitiva, em que as temperaturas eram altíssimas. Entretanto, devido às condições da época, não poderia ainda ser testado a constante submissão de radiação ultravioleta, né? Então, com esse experimento, que seria esse oceano primitivo, estaria constantemente sendo aquecido, gerando vapor, que iria passar por um condensador, que iria fazer esse resfriamento, e a chuva, digamos assim, que cairia vindo daqui, seria coletada nesse becker, e os compostos que estariam nesse becker seriam futuramente analisados. Logo, o que é que eles viram depois que deixaram esse experimento rolando por alguns dias? Eles chegaram à seguinte conclusão. Eles foram analisar o conteúdo desse becker e viram que o fruto dessas reações que ocorreram nesse aparato gerou purinas, pirimidinas e aminoácidos. Ora, gente, purinas e pirimidinas são os nucleotídeos. Esses nucleotídeos que são os monômeros que formam os ácidos nucleicos. E os aminoácidos são os monômeros que formam as proteínas. Logo, com isso, Miller e Urey conseguiram comprovar até certo ponto que a hipótese de Oparin de Haldane estava correta. Aquelas condições da Terra primitiva, os constantes raios, a constante radiação ultravioleta, a constante condensação, que resultava na constante chuva, as constantes erupções e essa mistura de elementos químicos, toda essa sopa levou, no final das contas, a esse surgimento de moléculas orgânicas um pouco mais complexas, como nucleotídeos e aminoácidos. Moléculas orgânicas que surgiram a partir de moléculas inorgânicas, como é o caso aqui. Todas
a grande maioria dessas moléculas são moléculas inorgânicas. Então, com isso, eles acabaram confirmando a hipótese de Oparin e de Haldane. Sendo que isso ainda não era o suficiente para se saber como a vida foi originada. Ainda era necessário algo a mais. Qual teria sido a primeira molécula informacional? Qual teria sido a primeira molécula capaz de catalisar reações químicas? Porque a vida nada mais é do que um arranjo muito bem intrincado e regulado de reações químicas. Tudo isso compartimentalizado dentro de uma célula.